Olha aí, pessoal, segunda-feira, 27 de julho, estamos iniciando mais uma live, 20 horas e 31 minutos. Estamos agora direto de Miami. Hoje nós vamos bater um papo com o nosso grande camisa 10 aqui no ano 2000 em Itapetininga, o Jader. Boa noite, Jader. Boa noite, Cícero. Boa noite. É um prazer tá podendo falar com vocês depois de tanto tempo, né? 20 anos depois, né? Tá relembrando essa passagem bacana que eu tive na cidade de Itapetininga. Ótimo, Jader. Então, o Jader passou aqui em Itapetininga no ano 2000. Agora, Jader, me diga uma coisa. Antes de Itapetininga, você jogou em que locais, Jader? Olha, eu comecei em Barueri, né? Cidade onde eu nasci, onde meus pais vivem até hoje, meus irmãos. Eu comecei lá, escolinha, e em 89 eles criaram o futsal, e aí federaram, né? Barueri passou a jogar o campeonato paulista, e aí federado, e aí foi onde eu comecei. E aos 13 anos eu fui pro Nacional da capital, onde eu joguei até os 16 para 17, até os 17, que foi quando eu fui, e aí fui pro futsal, né? Fiquei 2 anos só no futsal jogando no Atlético Mineiro, fiquei 1 ano e meio lá, retornei para o Barueri, e aí no ano de 99 eu já estava já com 19 anos, e jogando futsal em Barueri foi quando eu conheci o Ricardo, e aí ele montou a equipe do Atlético Sorocaba para jogar a Taça São Paulo em 2000. Eu joguei a Taça São Paulo pelo Atlético Sorocaba, joguei alguns jogos pelo Paulista da A3, porque logo depois eu subi para o profissional. E aí o Ricardo, como era o meu empresário na época, ele fechou essa parceria com o Itapetininga, e foi quando 4 meses depois de estar em Sorocaba, eu acabei me transferindo para o Itapetininga. Tá certo. Lembrando aí o pessoal que está nos assistindo que o Jader está direto de Miami. Depois ele vai contar como que ele está vivendo em Miami, qual a sua função lá. Como foi essa passagem no Atlético Mineiro de Futebol de Salão? Você era lá, vamos dizer assim, assalariado? Como que funcionava lá na época? Porque o salão na época não era tão evidenciado como é hoje, não é, Jader? O salão eu sempre joguei futsal, né? A minha base toda eu joguei futsal e futebol de campo, né? Na época era futebol de salão, depois mudou, migrou, o nome passou a ser futsal. Mas minha formação toda foi jogando desde os 9 anos, sempre jogando futsal e futebol. Como joguei praticamente todas as categorias de base de futsal, pelo Barueri. E aí no sub-20 eu jogava já pelo Nacional, sempre joguei os campeonatos paulistas de base pelo Nacional da capital, e jogando futsal pelo Barueri. E aí 96, no final de 96 para 97, se eu não me engano, eu estava bem até, jogando muito bem pelo Barueri, no sub-20 já, e o Atlético Mineiro havia sido campeão da Liga Nacional, e eles iniciaram um projeto também no sub-20. E aí, como eu estava me destacando muito em Barueri, né, estava fazendo um excelente campeonato por Barueri, foi quando surgiu o interesse, né, do Atlético Mineiro e nesse projeto novo, e eu acabei sendo contratado. E aí fui para o Atlético Mineiro, mas lá já se pagava muito bem, né? Na época, por isso que eu até saí do futebol, passei a jogar só futsal nessa época, porque o futsal nacional passava por uma crise na época e estava com dificuldade para dar até mesmo ajuda de custo, então eu tinha que me locomover de Barueri até Água Branca, ali na capital, né, em frente ao CT de São Paulo. E aí, como surgiu essa proposta do Atlético Mineiro no futsal, que era uma proposta muito boa na época, eu acabei indo para o Atlético Mineiro, ficando 2 anos lá praticamente.
Vamos ver os nossos amigos que estão chegando aqui. Luiz Antônio Correia, árbitro da Federação Paulista. Boa noite a todos. Valeu. Tem aqui também o Roberto, que também está nos Estados Unidos, igual o nosso amigo Jader. Bacana. Também o seu amigo Ricardo Dalben, professor. Jader, esse aí é grande amigo, empresário, isso aí temos boas histórias juntos. Vivemos bons momentos. Verdade. Ricardo Dalben, prestigiando a nossa live aí. Já prestigiou na sexta-feira passada, agora está aí nessa segunda-feira com a gente. E aí, quem quiser fazer alguma pergunta para o Jader, nós colocamos na telinha aqui. Bom, Jader, então, antes de você vir para o Esporte Clube Itapetininga, você já estava jogando também futebol de campo, né? Isso, foi quando, em 99, quando eu já havia voltado de Minas, né, já tinha voltado do Atlético Mineiro, eu estava jogando só futsal ainda, mas aí já na equipe adulta de Barueri, mas ainda tinha, no campo eu ainda tinha idade para jogar o último ano da Taça São Paulo. Foi quando eu conheci o Ricardo, fui em São Paulo, um amigo que já trabalhava com o Ricardo me chamou, e muita gente sempre falava, por que você não volta para o campo, por que não volta para o campo? E aí eu sempre também, né, como todo jovem, né, sonhava em me tornar um jogador profissional, e aí acabei voltando, fui treinar com o Ricardo, mesmo ainda jogando pelo Barueri, e foi quando ele me convidou para trabalhar com ele, e ele apresentou esse projeto para o Atlético de Sorocaba. Ele falou, olha, estou levando o treinador para lá, estou montando, levando os jogadores que trabalham comigo para montar a base da equipe, e aí foi quando eu fui, e curiosamente tem até uma história, que quase não vou para lá, porque eu jogando as finais, o Barueri nesse ano de 99, ele chegou na final do estadual, do campeonato estadual, contra o São Paulo, fez a final contra o São Paulo. E o Ricardo arrumou um teste para eu fazer no Joinville. E eu fui para... Eu tinha o jogo na semana do primeiro jogo da final. Só que como era meu primeiro ano de adulto no futsal, eu não estava sendo muito aproveitado naquele ano. Então eu falei, eu vou. E eu praticamente abandonei, saí escondido de Barueri e fui para Joinville para fazer o teste. E aí, quando eu cheguei em Joinville, fiz acho que 4 treinos, e como eu era o último ano de sub-20, né, o técnico estava na dúvida se contratava ou não. E aí eu falei para ele, você precisa me dar uma posição, me dar uma resposta, porque eu preciso voltar para São Paulo, eu estou jogando futsal, eu estou numa equipe remunerada, e você precisa me dar uma posição. E ele pediu 3 dias, falou, não, eu quero que você fique mais 3 dias, e aí eu não fiquei. Voltei para São Paulo e participei do segundo jogo da final com o Barueri, e aí logo depois eu já me apresentei em Sorocaba para jogar a Taça São Paulo. Taça São Paulo pelo Atlético. Pelo Atlético Sorocaba, em 2000. Foi o primeiro ano, inclusive, que o Atlético passou da primeira fase, porque nunca havia passado da primeira fase. E nós caímos numa chave muito difícil com o Corinthians de Alagoas, que tinha uma estrutura muito boa na época, com João Feijó, se eu não me engano, era um empresário forte na época, e com Curitiba e Portuguesa. E nós classificamos nessa chave muito forte, e foi a primeira vez que o Atlético passou de fase na Taça São Paulo. Então, esse é a Taça São Paulo, né, de juniores, em janeiro, né? Em janeiro, eu lembro que foi em janeiro. O primeiro jogo nosso contra o Curitiba foi até por conta das chuvas, em janeiro sempre chove muito em São Paulo. Nós estreamos dia 4 de janeiro contra o Curitiba no Walter Ribeiro, lá em Sorocaba, no campo do São Bento. Clube que eu vinha jogar depois também de 2 anos. Então, aí você participou da Copa São Paulo,
E o Campeonato Paulista aqui, A3, sempre começa em abril. Daí que mês você chegou aqui em Itapetininga, já? Esse ano o campeonato o paulista começou mais cedo, porque eu fiz acho que eu cheguei a fazer umas 5 partidas no profissional do Atlético. Porque o meu contrato acabava ele acabava no dia 3 de abril, acabava o meu contrato. Eu tinha um contrato de 3 meses com o Atlético, e aí eles queriam renovar, estavam conversando com o Ricardo, os coreanos estavam para entrar na época, foi um pouco antes dos coreanos. Os coreanos já estavam para fechar a parceria lá no Atlético Sorocaba. E aí, como o Ricardo assumiu o Itapetininga, e aí ele resolveu levar os jogadores que ele tinha emprestado no Atlético, que no caso era eu, o Feijão e o Leandro Manesco. E aí nós fomos para Itapetininga, nos apresentamos em Itapetininga, aí acho que no final da primeira quinzena de abril, em 2000. Aqui em Itapetininga, no Esporte Clube Itapetininga, né? Você jogou aqui, quantas partidas você fez aqui em Itapetininga? Como é que foi sua passagem aqui por Itapetininga? Olha, Itapetininga foi assim, foi uma fase muito boa que eu vivi, apesar de uma passagem rápida, né? Mas como eu cheguei já bem fisicamente, por ter jogado a taça, ter feito pré-temporada com o profissional e já estar em ritmo de jogo, né? Então eu cheguei muito bem. E o Itapetininga, como jogava a Série B, então a gente nós tínhamos um time bastante experiente, né? Principalmente a estrutura ali, a espinha dorsal do time, com o Paulinho, com o Reinaldo, o próprio Tiganá, Leandro. A gente tinha uma base boa, né? O Márcio na zaga, então que eram jogadores que já tinham uma certa, apesar de jovens, mas já tem uma certa experiência já no futebol. Então, eu muito bem fisicamente e foi uma fase muito boa. Eu lembro que eu joguei, se eu não me engano, entre 6 a 8 jogos. E eu lembro que numa sequência eu fiz acho que 6 ou 7 gols. Para um meia, na época eu era o meia da equipe junto com o Paulinho, né? O Paulinho era um meia mais agudo, né? Que chegava mais na frente e eu um meia mais armador. Mas eu com característica também de chegar, né, finalização e chegar também de trás, eu acabei me entendendo muito bem com o Paulinho, com o Feijão, né, com o Leandro e posteriormente o próprio Canidia, que também entrou bem na equipe. E aí eu acabei me destacando e fazendo, acho que 6 gols assim nas 5 primeiras rodadas. Legal, Jader, consegui compartilhar aqui a nossa live com o seu Facebook. Agora vai aumentar os amigos aqui para. Agora vamos ver se eles dão a moral, né? É que o pessoal também gosta muito de assistir as reprises, né? Já que nós deixamos no YouTube e aqui também. Mas aí, Jader, você fez muito gols aqui em Itapetininga. Quais são os lances inesquecíveis aqui em Itapetininga, os gols mais importantes? Como é que foi? Olha, logo na estreia eu já fiz os 2 jogando no campo de Itapetininga, né? Eu fiz gols jogando fora também, mas jogando em Itapetininga, foram os dois gols da estreia. E nós não estreamos bem, perdemos na estreia para o time de Caçapava, era o Corinthians de Caçapava na época. Uma equipe forte também, com jogadores já rodados, experientes também, mas individualmente eu acabei me destacando muito naquela partida. Eu fiz os 2 gols e foram os 2 gols mais bonitos dos gols que eu fiz em Itapetininga, porque foram gols, um foi de finalização de fora da área, eu lembro como assim, não esqueço o lance, que foi o Feijão cobrou um lateral próximo da área já, e eu dominei, fiz o giro e finalizei de fora da área. E depois, o segundo gol, nós estávamos perdendo de 3-1 no segundo tempo, e começamos a pressionar, e eu lembro que numa arrancada
assim, eu recebi um passe do Reinaldo, próximo do meio-campo, e arranquei, né, driblei, acho que 2 ou 3 jogadores, e, e ameacei de finalizar com a direita e travei a bola e finalizei com a esquerda e fiz o gol. Então foram os 2 gols mais bonitos que eu fiz aí com a camisa do Itapetininga. Depois fiz um gol muito bonito também contra o Itaquá, que você estava presente. Que lá eu fiz 2 gols também, coincidentemente eu fiz 2 também. Mas o primeiro, que foi uma finalização de fora da área também, sempre foi uma característica minha forte, né, da finalização, e eu fiz um gol bonito também contra o Itaquá. Deixa eu ver aqui, o Ricardo Albem está mandando um recado que você foi o destaque da Copa São Paulo. Na primeira fase, na nossa chave, eu me destaquei bastante. Eu não cheguei a fazer gol, mas eu me destaquei muito, assim, praticamente, eu participei, dei assistência no primeiro jogo, para o gol do Mazinho, que eu lembro que estava um jogo apertado, nós ganhamos de 2-1, se eu não me engano, e estava um jogo apertado, o Curitiba estava pressionando a nossa equipe, e num rebote, nós tínhamos um atacante chamado Mazinho, que era muito rápido, que jogava sempre aberto, né, pela direita. E aí sobrou um rebote do escanteio, eu sempre ficava no rebote, no escanteio defensivo, e acabou sobrando, e eu já lancei, o campo estava muito encharcado, porque tinha chovido muito, então, pela dificuldade de conduzir a bola no gramado encharcado, eu já busquei logo o lançamento para o Mazinho, porque ele era muito rápido, e aí ele recebeu nas costas do zagueiro, e antes de dominar, ele fez o gol de cobertura, encobriu o goleiro, foi um gol muito bonito, pela assistência e pela finalização dele. Inclusive, esse gol, se você procurar no YouTube, esse gol ele está entre os mais bonitos da Taça São Paulo, de todos os tempos. Está entre os 10 ou 12 gols mais bonitos da Taça São Paulo. Com certeza vamos procurar. Vamos ver aqui os nossos amigos. Marcos José Lopes, mandando boa noite para nós. Ele que está lá em Angatuba. Boa noite, Marcos. Vamos ver aqui, o Donizete Teixeira Santana, boa noite, Cícero, e ao Jader. O Donizete foi lateral esquerdo do Derac, nos bons tempos do Derac. Derac, equipe de muita tradição, né, em São Paulo, muito conhecida. Marcou na história aqui. Vamos ver quem mais está aqui, o Ricardo Dalben, chutava falta como Rivelino e Éder. Verdade, né, Jader? Eu lembro que eu vi você chutar muitas faltas aqui interessantes, viu? Eu sempre tive essa característica era um pouco fominha, né? E aí aproveitava que eu tinha um chute forte, então era uma característica. E treinava bastante também, né? Porque não é só chutar forte, né? O pessoal acha que era só chutar forte, mas era bastante treino. Eu sempre gostei de treinar falta, escanteio, então era o meu bola parada assim, eu sempre me destaquei. Tem aí a Valéria Lima mandando boa noite para nós. Obrigado, Valéria. Boa noite. A Lídia Souza Santos, presidente do Clube Atlético Sorocabana Itapetininga, ela está lá em Maringá, está nos assistindo também. Valeu, Lília. Boa noite para o Jader também. Boa noite. Tem também aqui a Edjane Maria. Se tiver alguns colegas seus aí, se dá um toque aí, ô Jader. Pode deixar. O Tiago Carvalho também, abraço Cícero e ao craque Jader. O Tiago abraço. Sempre. Tiago me adicionou também, acho que semana passada, depois da live do Charles, eu acho. Me adicionou no Facebook. Grande abraço. Amigão do Charles. Bom, esse gol que você falou aí, foram vários gols, né? Mas teve um gol muito importante aqui. Acho que foi o jogo que teve mais público aqui em Itapetininga, que foi aquela vitória sobre o Palmeiras, que você teve participação decisiva no gol, né, Jader? Relembre para nós aqui, para o Canísia, né? Foi. Esse jogo contra o Palmeiras também marcou. Foi uma das melhores partidas que nós fizemos coletivamente e individualmente também. Minha foi uma das melhores. Eu estava voltando de lesão, tive uma lesão no joelho, mas não foi algo grave, mas acabou me tirando
2 jogos, se eu não me engano. E aí, nesse retorno, criou-se uma expectativa, né, contra o Palmeiras. E eu já conhecia muito dos jogadores que jogavam na época por conta de se enfrentar na época do Nacional, né, na base, nos campeonatos paulistas sub-15, sub-17. O próprio Paulinho também, a gente sempre jogava contra, eu pelo Nacional e ele pelo Palmeiras. E então a gente já conhecia bastante os jogadores do Palmeiras. E eles meio que entraram em Tapetininga, né, Palmeiras, e sempre teve aquela questão de time de camisa, e eles meio que menosprezaram um pouco a gente também, acharam que iam chegar lá, ia desfilar em Tapetininga, ganhar o jogo fácil, e nós demos um sufoco neles lá, né? Foi um jogo muito pegado, onde nós jogamos muito bem, e o gol, eu lembro que saiu, foi numa falta, se eu não me engano, no segundo tempo, saiu uma falta próximo da grande área, e aí bati a falta, o goleiro, e eu falei pro Canidio, eu lembro, eu sempre falava para os atacantes, né, que sempre para ir no rebote, porque se não fosse gol, se a bola fosse no gol, dificilmente eu gostava de bater forte, que era para eles acreditarem que o goleiro poderia espalmar e a zaga ia estar desatenta e eles poderiam fazer o gol no rebote. E nesse dia foi o que aconteceu. Eu falei para o Canidia, ele ficou na barreira, do lado da barreira, eu falei, olha, depois que eu bater, você faz o giro e vai e ataca o goleiro. E foi o que aconteceu. O campo do Itapetininga era um campo duro até, né, para se jogar, e aí eu bati a falta, a bola quicou antes, bateu no peito do goleiro e voltou, e o Canidia fez o gol no rebote. Foi isso mesmo, né? Tem a Fátima aqui mandando um boa noite. Fátima. Essa aí tem que mandar um beijo especial para ela, porque essa aí é minha mãe. A sua mãe. Ela tá no Brasil, né? Tá no Brasil. Se Deus quiser, assim que essa pandemia passar, a gente vai estar junto. Maravilha, que legal, né? Ela tá em Barueri, é isso? Tá em Barueri. Minha família todos residem, meus pais e meus irmãos residem em Barueri. Estão todos assistindo lá, matando a saudade do Jader, né? Eu falei com eles antes da live. Vamos ver o que o Ricardo Dalben tem aqui. Está com saudade da minha entrada no vestiário? Está perguntando aí se você está com saudade. O Ricardo, ele tinha uma maneira peculiar, né? Principalmente quando nós não estávamos jogando bem. Mas eu acho que hoje faz muita falta, assim, pessoas com esse estilo de disciplina, de ser disciplinador, de dar uma chacoalhada mesmo, porque hoje em dia está muito, principalmente jogadores da base, até mesmo profissionais, assim, não dá nem para falar base profissional, porque hoje você vê atletas com 17 anos já são profissionais e parece que não pode falar nada, que está faltando com respeito, não pode falar mais alto porque acha que está faltando com respeito. Mas naquela época era... E no futebol, no futebol de alto rendimento, competição, muitas vezes não dá para falar por favor, não dá para pedir por favor, né? Tem que ser ríspido. E ainda mais naquela época, nós éramos assim, atletas difíceis, assim, de personalidade forte também, cada um com a sua maneira, mas às vezes era necessário entrar chutando a bolsa de massagem, como ele fazia muitas vezes, para dar aquele choque, às vezes, na equipe, né? Isso muitas vezes funcionava, às vezes não funcionava, tem dia que não tem jeito, né? A gente jogava mal, mas, assim, muitas vezes era o que faltava mesmo, né? Um chacoalhão para a gente poder reagir e voltar melhor no jogo. Mas eu tenho saudade, sim, de quando ele entrava chutando tudo no vestiário. Também tem a Lena Germano. Boa noite, Lena. Boa noite. Bom, é o seguinte, Jader, você não chegou a disputar o campeonato todo pelo Esporte Clube Itapetininga, você saiu antes, né? Saí, depois desses 8 jogos, né, o Ricardo
já estava meio que negociando, né, para emprestar a gente para algum clube. E eu lembro que a base, praticamente a base ali da equipe acabou saindo, que foi eu e o Leandro, e eu e o Leandro fomos para São José, e o Feijão e o Paulinho foram para a Inter de Limeira, para jogar o Campeonato Brasileiro. E aí acabou quebrando um pouco da sequência da equipe, né? Infelizmente eu não tive uma experiência muito boa em São José. Nesse ano de 2000 eles tinham feito um Campeonato Paulista muito bom, com Wagner Benazzi, ainda era o técnico na época. E aí depois não, a equipe acabou ficando sem investimento e lá foi uma passagem dessas passagens meia tristes, né, do futebol lá. Eu fiquei, não recebi um real naquele clube. O clube estava passando por dificuldade financeira e no final estava faltando você ter uma ideia, começou a faltar até comida no clube. Foi um período difícil lá em São José. Mas foi uma experiência também O válida. futebol tem isso, né? Você sai assim Sim, com uma sim. expectativa, um clube de nome, né? E de repente não é nada daquilo que se espera, né? Sim, com certeza. E eu acho assim, nós, naquela época também, nós estávamos muito ansiosos para querer jogar em equipes maiores também, né? A gente estava se destacando e aí acaba criando uma expectativa e talvez, eu acredito que hoje, né, lógico, com o passar do tempo, né, talvez a melhor coisa que seria era nós termos ficado em Itapetininga até o final do ano, porque existia uma base. A gente sempre comenta, né? Nós temos o grupo de Itapetininga, né? Dos atletas no WhatsApp, e a gente sempre comenta, né? Fala, poxa, se tivesse ficado a base até o final do ano, né? Disputado o campeonato inteiro, nós teríamos nos destacado muito mais. E provavelmente nós teríamos levado o Itapetininga ao acesso, porque a equipe era muito boa. O time era muito bom. E depois que incorporou o time, quando o time engrenou, nós começamos a jogar bem fora de casa, começamos a somar ponto fora de casa. Foi quando aí nós saímos por empréstimo para outras equipes, né? E isso acabou quebrando a base que o time tinha, né? Porque existiam jogadores bons, né? Também, tanto que o Charlão se destacou, o Charles se destacou muito, o Canidia, o Fagner, lateral esquerdo, jogadores mais novos passaram a ter mais espaço também na equipe profissional, mas isso leva tempo, né? Quando você faz uma transição como essa de tirar 4, 5 jogadores de uma equipe que já está entrosada e repor com outros 5 que não estão acostumados a jogar, por mais que tenha qualidade, sente a dificuldade, né? E foi isso que acabou acontecendo. Agora, o fato de vocês saírem também faz parte também da expectativa mesmo de sair para time de mais nome, né? Não adivinha também que a coisa não vai dar certo em outro lugar. Todo mundo sai com aquela esperança, né? Que acaba Não, engrenando. lógico. Né? Lógico, é isso que eu estou falando. Hoje, vendo, depois, né, de todo esse tempo, de tudo que nós vivemos, aí é lógico que fica mais fácil analisar, né? Naquela época, o próprio Ricardo também tinha uma expectativa grande de negociar a gente. Nós também, como atletas, queríamos também, né, um lugar de destaque no cenário do futebol. Então, mas foi válido, foi uma experiência assim muito bacana, aprendi muito. Acho que Itapetininga e Sorocaba ali foram as duas cidades onde eu mais me senti bem jogando. Assim, as duas cidades muito acolhedoras, né? Um lugar assim muito bacana de se jogar mesmo. E então, o Tapetininga 2000, depois 2001, para onde você foi, já? Depois, em 2001, eu fui para o comercial. Aí depois do comercial eu fui
Eu cheguei, foi quando eu fui para Dinamarca, cheguei para Dinamarca, fiquei 6 meses lá, aí acabou não dando certo, eu retornei, aí eu fui para o São Bento, depois rodei, até os 25, rodei muitos times jogando, mas assim, sempre jogando um campeonato estadual, às vezes uma Copa do Estado de São Paulo, jogava um paulista da 3 ou da 2, depois ia para esperava o calendário ajustar e trocava de time, sempre trocando bastante de time. E aí fui São Bento, joguei no Osasco, joguei no Paraná, no Roma Apucarana. Em 2004 eu fui para o Mato Grosso, onde lá eu joguei também nas 3 equipes lá da cidade, no Cuiabá, no Misto e no Operário. E cheguei aí até em 2005, final de 2005, que foi quando eu parei. Eu cheguei até ir para a Alemanha para fazer teste também, mas acabou não dando certo. E aí foi quando eu decidi encerrar, que eu parei com aos 25 para 26 anos. Encerrei novo até. Parei novo. O Ricardo perguntou se você gostou da carne da Coreia. Você passou pela Coreia também? Mas eu tive uma experiência também no final de 2000 se eu não me engano, foi final de 2001. 2001 para 2002. 2001 para 2002. O Ricardo, depois que eu saí do São Bento, eu também estava muito bem no São Bento, vivendo uma fase muito boa lá, fazendo gols também. E só que coletivamente o time não estava jogando muito bem. E aí foi quando trocaram de técnico. E eu lembro que era o Walter Ribeiro, Walter Ribeiro não, o Walter, eu não lembro o sobrenome. É um técnico famoso no interior de São Paulo. Ele saiu e acabou vindo o Abelha. O Abelha que fez muito sucesso no próprio São Bento como jogador. E aí ele veio, só que ele trouxe praticamente uma nova base, né, para o time. E aí foi onde eu acabei perdendo espaço. Ele tinha as preferências dele, né, dos jogadores que ele trouxe, e isso é completamente. A gente não aceita como atleta, mas isso é uma rotina até que natural, né, no futebol. Às vezes o treino muda de treinador, o treinador tem outras preferências e acaba mudando o time. E eu não aceitei bem essa mudança na época, não tive maturidade para aceitar isso, né, e acabei rescindindo o contrato e saindo do São Bento. E foi quando o Ricardo, eu estava em casa até, e aí o Ricardo me ligou e falou: olha, uma, tem uma oportunidade para você ir para a China. Você e o Ney centroavante. O Ney não chegou a jogar em Tapetininga, ele jogou só em Tietê. E eu falei: ok, vamos embora. E foi uma curiosidade, foi engraçado. Eu lembro que o Márcio Baroni, sobrinho do Ricardo, ele me levou para tirar o visto, né? Fui no consulado chinês para tirar o visto, o clube mandou os papéis, e aí falei: ok. Aí ele falou: tá, vou te ligar para passar a data, né? E aí, quando ele passou a data, eu vi, era dia 24 de dezembro, o dia da viagem. Poxa. E aí foi uma experiência muito louca, porque eu passei o Natal dentro do avião, porque o meu voo, eu lembro como se fosse hoje, o meu voo saiu de Guarulhos dia 24 de dezembro, às 9h30 da noite. E eu fiz uma escala em Paris no dia 25, né? Então passei o Natal dentro do avião. E cheguei, fiz mais uma. Aí de Paris eu fui para Pequim, de Pequim eu fiz mais 2 escalas. Eu sei que eu cheguei na cidade lá que eu fui do clube, eu já não sabia nem onde, se eu estava nesse planeta mesmo, porque foi uma viagem de 36 horas, se eu não me engano, quase 40 horas. Uma loucura. Mas foi eu e o Ney centroavante. Nós chegamos a treinar numa equipe lá que era uma equipe muito estruturada lá, até que eles tinham a equipe A e a equipe B. Nós treinamos na equipe B. E assim, foi uma experiência diferente, porque
os treinos que nós fizemos, assim, eu não diria que, não posso falar que eu arrebentei nos treinos, mas eu, assim, eu fiz uma média boa de treinos, né? E aí, num dia, assim, um mês depois, nós ficamos 26 dias lá. Ficamos treinando num centro olímpico onde tinham 22 equipes hospedadas no mesmo local, num centro olímpico lá da cidade de Kunming, na China, onde todas as equipes faziam pré-temporada lá. Então faziam amistosos entre eles. E aí eu até tentei falar com o intérprete, falar, pô, mas se o clube não se interessou, a gente está num local aqui que tem, né, vários clubes, né? Vamos tentar treinar em outro clube. Mas aí, por questões do clube, acabou não dando certo e aí nós voltamos. Mas foi uma experiência bacana também, né? A China estava começando. Naquela época já se pagava bem já, mas a China não era o que é hoje, né? Isso foi em 2002, né? Então são 18 anos atrás. Hoje a China se tornou uma potência no futebol. Mas comi umas coisas estranhas lá também, viu? Como o Ricardo falou aí, eu não. Eles levavam a gente nos lugares para comer que era difícil. Valeu como Agora, uma pré-temporada. Quando eu voltei de lá, eu acho que eu emagreci uns 10 quilos lá. é uma dificuldade muito grande, né? Língua, alimentação, fuso horário. Dificilmente em 26 dias o jogador explode, não, Jader? É difícil, ainda mais quando você vai fazendo teste. Eu meio que até escondi uma lesão lá, porque eu lembro que nós fomos fazer um treinamento físico, né? E a gente tinha acabado de chegar, né? Então tinha um desgaste da viagem, né? Até você se adaptar, e era uma cidade de montanha, então tinha questão da altitude também. Eu lembro que eu fui fazer um treino físico, né? E o preparador físico era croata, e ele mandando a gente fazer alguns exercícios lá que com muita carga, e eu acabei sentindo o joelho. E aí depois eu meio que treinava, eu não podia falar que estava com dor no joelho, porque senão ele ia achar que eu estava dando migué, né? Eu estava fazendo o teste, mas assim, passei uma semana treinando com bastante dor no joelho, assim, na superação mesmo. Mas foi válido, foi uma experiência válida. Tem uma curiosidade com o Ney, deixa eu contar, essa é para resenha. Quando nós chegamos, imagina, né? O Ney era. O pessoal aí de Itapetininga conheceu ele lá em Tietê, né? Era muito quietão, né? Era baiano tímido, né? Era uma exceção, né? Que a maioria dos baianos são mais atirados, né? São comunicativos. E ele era o contrário, ele era muito fechadão. E nós chegamos em Paris para fazer escala para Pequim. Aí eu falei, bom, vamos achar o portão de embarque e vamos esperar lá, né? Porque a gente não sabe, imagina, sem falar inglês, né? Não falava inglês, Malemar falava português, então era difícil. E aí eu falei para ele, ó, vamos olhar aqui o pessoal, se tiver alguém falando, se você escutar alguém falando português, você pergunta, porque o nosso voo atrasou ainda para ajudar, né? Já não bastasse a distância. E aí eu acabei pegando uma pessoa lá que eu vi que falava português para nos ajudar, porque que o voo estava atrasado, nos orientar, e assim foi. E na época não tinha essa facilidade na comunicação, né? A gente não tinha nem celular na época, imagina. Complicado, né? Porque hoje você traduz aqui no celular, você já traduz, né? Naquela época não. A gente não tinha nem, era difícil. não tinha Então, nem o Ney celular. voltou com você? O Ney voltou, ele acabou também não ficando, nós não fomos aprovados, né, no teste, e aí acabamos voltando. Dificilmente seria aprovado com tempo tão curto, com tantas dificuldades, né? Quando o jogador já sai de um time grande, como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, os caras já têm um pouco mais de paciência, né?
É, Agora, sim, eu acho que já ficava meio difícil. Você tem que chegar lá e matar o leão de cara, né, Jader? É assim que sim, eu sim. penso, não sei. E lá também, né, já tinha uma característica, assim, eu sou bem sincero, né? Eu não me escondo assim atrás de. Eu sou bem realista em relação à minha vivência no futebol. Eu nunca fui um atleta de verdade, né? Que se cuidou, que foi. Eu nunca tive problema em treinamento, sempre fui dedicado em treinamento, sempre gostei de treinar, mas eu nunca me cuidei como um atleta, né? Deveria se cuidar. Então, assim, eu não digo só no questão de gostar de sair na noite, eu digo em questão de se cuidar mesmo, por exemplo, nessas transições de um clube para outro, me cuidar mais, de treinar mais, sabe, de estar mais preparado justamente para essas oportunidades. Porque quando você vai fazer um teste, né, num clube, você tem que estar melhor que os atletas que lá estão. Por mais que você vai para a China há 18 anos atrás, tem um bando de chinês lá que corre muito, entendeu? Que você tem que chegar como brasileiro, você tem que jogar mais que eles, você tem que ser destaque. Mesmo fazendo o teste mais ainda, porque quem vai contratar, se você já sai daqui com um contrato, você ainda tem esse período de adaptação que você falou, é mais tranquilo, porque o próprio clube entende e sabe disso, que o atleta precisa dessa transição. Mas quando você vai fazer teste, você tem que estar muito bem, fisicamente, mentalmente, e, e assim, eu acredito que naquele momento eu não estava preparado para poder me destacar, né? Porque além de toda a pressão externa que havia, né, da distância, que isso nunca foi problema para mim, mas talvez fisicamente eu não estaria tão preparado para poder me superar e me destacar mais, né, naquele período. E foi um convite também que me parece que foi um convite meio surpresa também, não foi com antecedência. Porque na verdade, assim, eu acabei indo mais pelo Ney até, porque o Ney já estava certo de ir. E aí eu lembro que o Ricardo conseguiu, junto com a Marilda, me encaixar para que eu fosse junto. Então, assim, acredito que a expectativa maior deles até era até em relação ao Ney, que era atacante. E aí acabou, como o Ney também teve muita dificuldade de adaptação, né? Então acabou que não dando certo e a gente acabou voltando. Foi mais uma experiência que você carrega na sua vida, né? Sem Ah, dúvida. com certeza, isso é sempre a experiência como experiência de vida, isso é muito válido. Rogério Gomes mandando uma boa noite também. Um abraço, Rogerinho, você é amigo lá de Barueri. Ah, tá legal. Rogério de Barueri. O Ricardo também participando ativamente, os dois viraram pastor. O Rogério e o Ney estão aqui em Honduras. O Ney literalmente ele virou pastor mesmo. Ele é pastor em Honduras. Inclusive ele veio até algumas vezes aqui para os Estados Unidos. Ele veio para Miami uma vez, só que eu não tive, por conta de compromissos, né, tanto dele quanto meu, a gente acabou não tendo tempo de se encontrar. Mas hoje ele é pastor. Tá certo. O Jader também teve uma experiência na Dinamarca. Conta para nós sua passagem lá, Jader, as dificuldades, o que de bom aconteceu. Como é que foi? Não, na Dinamarca já foi o contrário. Lá foi uma experiência muito boa. Lá aprendi muito, assim, essa passagem que eu tive lá, em relação à cultura, em relação aos aprendizados que eu tive, assim, de como eles são profissionais, de como eles são dedicados naquilo que faz. Então, isso me ajudou muito, principalmente para depois, né? Porque eu parei de jogar, porque quando eu voltei, eu acabei não colocando tanto isso em prática, mas hoje, assim, por isso que eu falo como experiência de vida. Hoje, assim, muitas das coisas que eu faço, assim, em relação à minha conduta, à minha postura,
foi de vivências aprendizados que eu tive como esse, né? Na Dinamarca, que foi um aprendizado positivo, né? Na China, que não foi tão legal assim, do meu próprio comportamento como atleta, de que não foi, assim, um comportamento, uma postura, digamos assim, né? Exemplar na questão profissional, mas hoje eu uso tudo isso para que eu possa ser um profissional melhor na minha área, para que eu possa ser um marido melhor, para que eu possa ser um treinador melhor. Então, para que eu não cometa os mesmos erros que eu cometi na minha passagem no futebol, hoje, né, numa outra vida que eu estou levando, fora do futebol, ainda no esporte, mas isso serve como experiência. E a Dinamarca me ajudou muito nisso, assim, e até o entendimento do futebol, porque eles estudam muito, assim, eles são muito táticos, e por incrível que pareça, tem muito jogador técnico lá também. Eles têm um estilo, apesar de como seleção não ter um destaque tão grande, mas eles têm um estilo de jogo muito de se jogar para frente, de se jogar ofensivamente, mas ao mesmo tempo respeitando a questão tática de posicionamento, de recomposição de espaço, de ajudar na marcação. Isso me ajudou muito, porque quando eu voltei de lá, foi quando já logo que eu voltei, eu fui para o São Bento. Então, eu pude já logo na sequência colocar em prática. Então, por isso que eu me destaquei nas 5 primeiras rodadas no São Bento que eu joguei, eu me destaquei, eu fui um destaque individual grande na equipe, justamente por conta desse aprendizado que eu tive na Dinamarca. Que ano que foi isso? Foi em 2002, 2002, acho que 2002, se eu não me engano. Mais ou Você menos ficou nessa lá época. em torno de 6 meses, mais ou menos, é isso? Isso, foi em torno de mais ou menos de 6 meses. Mas Quase. chegou a fazer alguns jogos. Cheguei lá, eu tive. Quando eu fui para Dinamarca, foi uma época que eu estava no comercial, e aí no comercial eu não poderia jogar, mas eu tinha um contrato, e eu acabei, foi até uma decisão precipitada que eu tomei, né? Eu acabei aparecendo uma oportunidade e eu fui, mas eu tinha contrato com o Ricardo, né, com o comercial. E aí eu acabei quebrando esse contrato, né? Não quebrando o contrato, mas eu meio que foi como se um abandono de emprego, né? E como eu não tinha conversado nada a respeito disso com o Ricardo e com a Marilda antes, né? Então acabou sendo uma falha minha também de comunicação. E quando passou o tempo que eles queriam acertar comigo na Dinamarca, tal, e aí a gente acabou não entrando em acordo, né? E o Ricardo e a Marilda também na época, até com razão, estavam bravos comigo porque eu acabei saindo do time, viajando sem comunicar ninguém. Então, mas assim, são coisas que são erros que a gente comete, né? E tem que assumir os erros quando a gente erra também, a gente tem que assumir. Então, isso foi uma decisão até meio precipitada que eu tomei, que acabou me prejudicando, porque aí eu nem joguei lá e nem joguei aqui, e tive que acabar voltando e recomeçar de novo aqui no São Bento. Mas, viu, Jader, você também, durante a sua carreira de futebolística, você sempre se preocupou também em se preparar fora do futebol, como educação física, professor também? Foi É, isso? isso foi. Então, isso é um recado, assim, acho que essa é a parte mais importante, assim, que eu tenho como recado, né, para dar, principalmente, não só para quem tá iniciando, mas até mesmo para que eu conheço muitos que já pararam, mas ainda tem a cabeça não se desligou do futebol, né? Hoje eu trabalho com futebol, mas eu não, a minha cabeça é como professor, como técnico de futebol, como preparador físico, como personal trainer. Eu não tenho a cabeça mais de ex-atleta, entendeu? De ficar preso ao passado, de que, por que eu não dei certo, por que eu não fui bem sucedido, porque durante um tempo isso chegou até me atrapalhar, não que me atrapalhou,
Porque quando eu parei de jogar, aos 25 anos, 25 para 26. E eu não me preparei para esse momento, porque você acaba sempre tendo o sonho, né, de algum momento você se destacar, mas entre o sonho e a realidade de você assumir isso como sonho e ter um compromisso, né, com o seu sonho, é uma diferença muito grande. Porque sonhar, todo mundo pode sonhar, né? Sonhar não paga imposto, né? Livre. Você pode sonhar, mas existe um meio termo muito importante entre sonhar e você colocar em prática tudo aquilo que é necessário para você realizar esse sonho, que são os sacrifícios, né? Da profissão, de qualquer profissão. E eu, em momento algum, eu me sacrifiquei para eu sempre eu digo que eu me diverti jogando bola, muito. Fiz muitos amigos, fui um cara boêmio, fui feliz no futebol. Só que no final das contas eu não consegui ser bem sucedido no futebol porque eu não me dediquei ao futebol como eu deveria me dedicar. Então, quando eu parei de jogar aos 26 anos, eu não havia estudado, eu tinha feito o segundo grau, mas eu não tinha completado o segundo grau. E aí eu me vi numa situação onde eu não tinha me preparado, eu não tinha feito uma poupança, eu não tinha me preparado para aquele momento, eu não tinha feito um investimento, eu não tinha guardado dinheiro, eu não me preparei para aquele momento. Então eu me vi aos 26 anos, sem dinheiro, sem um tostão no bolso, porque eu não guardei dinheiro com um pouco que eu ganhei no futebol, eu gastava tudo, não me preparei para isso, e sem uma profissão, porque você para de jogar, você tem que continuar trabalhando. Se você não alcançou êxito numa profissão, e onde você para aos 25, você precisa buscar algo para fazer. E aí foi onde eu tive o maior baque, assim, na minha vida, né? Até pelo ego, né? Por questões, eu era imaturo, não tinha maturidade para algumas coisas, mas para outras ainda não. E eu me peguei numa situação muito difícil, onde eu falei, bom, eu vou fazer o quê? E aí eu cheguei, para você ter uma ideia, que foi algo muito importante que um grande amigo até de Barueri, que hoje até é vereador aí em Barueri, ele sempre joguei para equipes dele, o Luiz, do Supermercado Silva, não sei se ele está aí na live. E que chegou, ele sempre me ajudava, eu sempre jogava para a equipe dele no amador, né? Ex-atleta profissional, você acaba se destacando no amador e acaba sendo recompensado, né? Financeiramente. E teve um dia eu fui falar com ele, né? Eu estava, né, passando por uma necessidade que eu precisava trabalhar, e tal. E ele me colocou para trabalhar como servente de pedreiro numa obra que ele estava fazendo de uma das casas ou que ele tinha, que estava reformando, e aquilo me serviu como uma lição muito grande, assim, aquilo foi primordial na minha mudança de chave, porque aquilo me fez enxergar que a gente todo trabalho é digno, que eu não podia ter ego nenhum, porque eu tentei jogar bola, eu não era reconhecido no futebol, eu não me tornei um jogador profissional, eu fui profissional de futebol, mas eu não obtive destaque, eu não ganhei dinheiro que me fez me tornar independente aos 26 anos, parando, e eu precisava recomeçar. E só que você, com aquele status né, que todo mundo te conhece no bairro, e todo mundo, nossa, o Jader, que o Jader poderia ter sido um jogador de time grande, e aí você se vê trabalhando nessa situação, e aí eu falei, poxa, mas graças a Deus, assim, Deus foi bom comigo, porque foi rápido, assim, foi 2 dias, que eu cheguei até a ter vergonha no primeiro dia, assim, mas eu fui para casa e parei e falei, não, isso é uma oportunidade que Deus está me dando de enxergar as coisas de uma outra maneira e recomeçar. E foi aí que, através de um amigo também, do Robson, que não sei se está assistindo a live, que é um amigo meu de infância, e ele já estava fazendo faculdade e me incentivou, e eu fui fazer faculdade, fui fazer o vestibular, que eu não tinha dinheiro nem para pagar a inscrição para o vestibular. Eu tinha vergonha de pedir até para minha mãe, porque pô, o cara com 26 anos, né, e ali recomeçando, com uma mão na frente e outra atrás, e por tudo que eu já tinha, talvez até em determinados momentos, decepcionado os meus pais por conta de coisas, de decisões erradas que eu tomei na minha profissão,
e ter batido cabeça, mas eu levantei a cabeça e fui recomeçar. Recomecei do zero e fiz a faculdade, me formei em educação física por uma faculdade que na época era a melhor faculdade de educação física particular de São Paulo, que era a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não tinha condições de estudar lá, consegui bolsa, fui através de bolsa e me formei. E aí recomecei. Hoje estou aqui nos Estados Unidos. Tá bom, dos Estados Unidos você vai contar daqui a pouquinho para nós, porque está chegando um amigo seu aqui que veio te abraçar, hein? Vamos ver aí. Olha aí quem está aí, ó. Esse aí é sócio, pô. Eu acho que você deve ter feito um contrato com ele, não, Cícero? Esse é um grande incentivador das lives. Eu gosto das pessoas que incentivam nossas lives, né? E o Charlão também tem um carinho todo especial com o Esporte Clube Itapetininga, de 2000, né? Então, toda vez que vem um amigo do Esporte Clube aqui, o Charlão entra aqui para mandar aquela mensagem positiva. Fica à vontade, Charlão. Tem que saudar o amigo, né? Amigo vitorioso, né? Contou um pouco da história dele aí, é de engrandecer. Eu fico feliz por ele sabe disso. Ele sabe que é de coração. É isso aí, Charlão é um grande amigo que o futebol aí me deu também, né? Tem muitos amigos que fazem hoje, com essa facilidade da tecnologia, a gente pode se reaproximar, mesmo que não fisicamente, mas através das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, né? Então hoje tá todo mundo, a gente consegue interagir, saber como tá, se tá bem, o que está fazendo, voltar a ter esse bate-papo, né? Essa troca de experiência bacana, né? Que a gente tem. E o Charlão, esse aí também rodou bastante, né? Contou bastante história aqui na live dele. E depois que vocês saíram do Esporte Clube Itapetininga, vocês já se encontraram por aí ou não? Não, a gente ficou um bom tempo sem se falar, né? Sem se ver, sem ter notícia um do outro. O Charlão é o responsável por tudo isso, né? Ele foi quem foi reaproximando, né? Foi pegando contato de um, foi pegando contato de outro, e aí acabou criando. Ele acabou criando um grupo no WhatsApp, né? Onde todo o pessoal daquela época de Itapetininga e posteriormente que também passou pelo comercial acabou entrando em contato novamente. E tá todo mundo nesse grupo, né? Inclusive o Charlão era administrador, mas ele saiu do grupo. Me cortaram. Eu enchia muito o saco dele. Mas é muito legal, né? Reuniu todo o pessoal que passou aqui por Itapetininga no ano 2000. Quantos membros vocês tinham lá, o Charles? O Jader sabe explicar mais, cara. Cara, eu acho que nesse grupo nosso aí do WhatsApp, eu acho que, se eu não me engano, tem 26 ou 27. O pessoal que tá vendo a live aí, puxa aí no celular, o Ricardo Dalben, se o Paulinho estiver por aí, dá uma olhadinha no celular aí, mas eu acho que eu acredito que uns 25, 26. Tem alguns que não participam muito, né? Que sempre os mais tímidos, uns não. Mas tem uma galerinha, a gente agita bastante lá no bate-papo. Agita mesmo, né? É muito legal porque são 20 anos, não é brincadeira, não. São 20 anos que normalmente cada um vai para um caminho diferente e, de repente, essa tecnologia faz reencontrar depois de 20 anos. Não é brincadeira, não. É coisa bastante interessante isso, né, Jader? Não, isso é muito bom, né? A gente tem que aprender a tirar proveito, né? Tudo que é de novo, né? É lógico que tem... Para algumas coisas não é tão bom assim, mas a gente tem que tirar proveito e usar da melhor maneira possível. E essa reaproximação de poder rever amigos que praticamente, olha, Itapetininga nós jogamos há 20 anos atrás, né? Essa equipe foi formada em 2000, nós estamos em 2020, praticamente nós ficamos aí, alguns, né? Ficaram praticamente 17, 18 anos sem se falar, sem saber nem se estava vivo. Verdade.
E agora poder estar de novo aí em contato, relembrando, né? Vira e mexe, alguém lembra, um dos meninos lembra uma história que às vezes você não tá, nem lembra, mas um companheiro lembra, ó, lembra de tal dia, que fizemos tal coisa. É bacana. Sabe quem eu sou louco para reencontrar aí em Tapetininga, Cícero? Oi. Tinha um roupeiro da cidade, cara. Ele tinha um apelido que eu acho que o Jader que colocou nele era Leôncio, alguma coisa assim, O cara. Leôncio, eu esqueci o nome dele, cara. Ele. Não é Era o o- Biro, né? Oi? Não era Biro o nome dele? Não, não era o O Biro. senhor que tinha um forte, não era, né? Era um senhor alto, forte, de bigode. Eu não estou lembrado, eu não estou lembrado. O Porque tem Ricardo um. lembra o nome dele. O Ricardo deve Depois o lembrar. Ricardo passa para nós. Mas é assim, é legal, né? Muitas pessoas que vocês conheceram aqui, que não tem mais notícias, né? E agora nós estamos tendo a chance aí de rever os amigos aí. Isso é muito Pois é, bacana. Charlão. Valeu, Charlão, a participação do Charlão aí. E assim, quando quiser entrar, estando aí, pode entrar, viu? É muito legal essa participação, dá um colorido todo especial aí ao nosso bate-papo, né? Já que nós estamos aqui procurando obedecer a quarentena, por falar nisso, depois o Jader vai contar para nós como é que está a quarentena lá na terra dele. Mas valeu, Charlão, muito obrigado, hein, amigão? Obrigado. Só uma pergunta. À vontade, à vontade. Você tem uma presidente aí na cidade, com um clube agora chamado CASSI. O que é o CASSI, para a gente estar entendendo, para o pessoal que está assistindo a live entender o que é o CASSI aí na cidade? O CASI é Clube Atlético Sorocabana de Itapetininga. Esse clube completou agora em 2020 75 anos de existência. Ele já disputou a terceira divisão do Campeonato Paulista na década de 60. Fazia rivalidade com o DERAC, com a Associação Atlética Itapetininga, e tinha o CASI também. E vamos dizer assim, problemas financeiros que passou os clubes, e diretorias também, teve algumas boas e algumas não tão boas assim, o clube quase sucumbiu, quase fechou as portas, algumas pessoas tentaram lotear o clube, mas felizmente apareceu essa presidente, doutora Lília, com toda a garra, está recuperando o clube. Se não fosse essa pandemia, o clube estaria mais avançado ainda, e futuramente pretende formar equipe de futebol, tanto feminina, como já tem futebol de salão feminino, que foi campeão da região aqui, né? Campeã, as meninas, e pretende formar time de futebol, e talvez o Charlão venha a ser técnico do caso aqui em Itapetininga, por que não, né, Charlão? Afinal de contas, bagagem você tem, né? Bagagem a gente tem, cara. E assim, cara, seria uma honra, né? Poder estar participando agora dessa reformulação, né, do clube, né? E saber qual que é o objetivo do clube. Então, tendo pessoas inteligentes, acho que tem a crescer. E a gente de fora, a gente torce, né? Pela cidade, né, cara? Que acho que 20 anos, né, que se passaram, né? Eu creio que hoje a cidade está em outro patamar, já cresceu, cresceu muito no esporte aí, então eu creio que futuramente a gente espera ouvir mais, né, do CASI, né? O CASI tem um patrimônio, um estádio espetacular, melhor localização na cidade de Itapetininga, e essa diretoria nova está recuperando o clube, entrou em outubro de 2018, entrou há pouco tempo, faz um ano, e pegou o clube como tivesse sido soltada uma bomba atômica no clube. E agora está recuperando, com apoio também dos casianos antigos, né? E vamos em frente, e você vai acompanhando agora o progresso do clube aqui, junto conosco aqui. Pode ter certeza disso. Valeu. Eu me despeço aqui de vocês, continuem a live aí que tá bacana, eu vou acompanhando as histórias do Jader aí em Miami. Falou. Obrigado, Saide. Forte abraço, Valeu, Charlão. Forte abraço, Cícero. Fiquem com Deus. Grande abraço, Charles. Pois é.
Vamos ver aqui o pessoal que está chegando aqui. O Edel Hildebrando Tenório Albuquerque, ele jogou no Japão, jogou na Turquia, é um boleiro como você, viu, já saiu aí pelo mundo aí. O Hildebrando, ele está em Maceió. Obrigado aí, Hildebrando, por estar participando. Um grande abraço a ele. Edel, o famoso Edel Casão. Vamos ver aqui, quem chegou aqui? O alemão. Aí, o alemão chegou aí, o Canidia. Abraço e felicidade, Jader. Como é que é? Já na nossa área profissional de educação física, está bem valorizado atualmente. Abraço, Charles, felicíssimo. É o Canidia aí de boas lembranças, não, Jader? Canidia, grande Canidia, esse era uma figura. Dançarino. Gostava dançarino também? Era dançarino, Canidia. Canidia fazia gol, gostava de dançar. Você rei de Belém do Pará, saudade. Canidia é a figura. Em Belém do Pará, hoje ele manda prender e manda soltar. Ele que manda lá hoje, né? Esse aí corria, viu? Esse gostava de correr. Né? Jefferson Almeida, Cícero, fala para eles que hoje temos até equipe de vôlei na Superliga. Realmente, tem uma equipe de Itapetininga aí que disputa a Superliga, geralmente usa de passar no Sport TV os jogos, né? Vamos ver depois da pandemia como é que vai ser essa equipe, é o Vôlei 1, não sei se o Jader já ouviu falar. É masculino ou feminino? Masculino, disputa com os grandes times aqui, SESI, esses times famosos, de ponta aqui do Brasil. Pô, que bacana, que bom, tomara que cresça cada vez mais. Marcelo Duarte, Jader, esse eu vi desde pivete, jogou muito, abraço. Marcelo é amigo seu, hein? Marcelo é amigo de infância, lá de Barueri, do bairro Jardim Belval. Crescemos, Belval. Muita pelada na rua, jogamos vários jogos em campo de terra. Onde o pessoal do bairro lá vai lembrar, a Arena Barueri, né? Que é bem conhecido, inclusive o Corinthians jogou lá ontem. Nós somos desse bairro ali do Jardim Belval, né, onde tem a Arena Barueri, e nós jogávamos bola onde a Arena Barueri era um terrão, do lado tinha uma lagoa, né, que muita gente chamava de brejão até, e ali muita gente jogava bola ali, época boa. Eu trabalhei na FEPASA em São Paulo, né, e tinha uns colegas que moravam nesse bairro aí, sempre o pessoal comentava desse bairro aí. Deixa eu ver quem mais está aqui. Por enquanto, só esse pessoal. Jader, agora conta como é que está a sua vida aí em Miami. Você faz um trabalho muito importante aí de, sei lá, revelar jogadores. Como é que funciona? Melhor você contar para nós. Hoje eu vim agora em outubro, vai fazer 5 anos que eu estou aqui. Hoje casei, né, conheci minha esposa aqui. Coincidentemente, a minha esposa, ela tá rindo aqui, mas eu vou contar essa curiosidade, né? O pessoal, a gente brincava, né? E aí a gente sempre brinca, né? Que eu vim para Miami para conhecer uma gringa de Carapicuíba. Sério? Porque a minha esposa, ela é de Carapicuíba. Ela já está mais de 26 anos praticamente vivendo aqui nos Estados Unidos, mas o pai dela, né, os irmãos, moram em Carapicuíba, tem irmão que mora em Barueri, e a gente veio se conhecer aqui. E eu já estou casado vai fazer 4 anos já também. Casei com 1 ano aqui, nós já nos casamos. E, assim, hoje estou muito feliz aqui, foi, lógico, também período de transição, de adaptação, aqui não é fácil, né? É um país que te dá muita oportunidade, mas você tem que trabalhar muito também, né? Para que essas oportunidades apareçam, né? Então, diferente do que aconteceu no futebol comigo, né? Quando eu vim para cá, eu vim já muito determinado e calejado também, né, para superar, já preparado para superar qualquer tipo de dificuldade que eu viesse a encontrar, né.
Isso me ajudou muito. Eu digo que foi duas coisas, né, que me ajudaram muito aqui. Foi a minha determinação e a minha fé, né? A minha fé me ajudou muito. Eu tenho certeza que Deus, assim, me abençoou todos os dias aqui nesse país, e isso foi muito importante. Mas falando do trabalho, hoje eu consigo, assim, no início, nos 2 primeiros anos, eu trabalhava só pouco como personal trainer, porque trabalhei em restaurante, trabalhei até em obra aqui também, porque como todo imigrante, você chega aqui, você tem que ralar até que você desenvolva a sua rede de contato, que as pessoas possam conhecer o teu trabalho, né? E hoje, há 2 anos e meio atrás, eu comecei a trabalhar num clube de futebol aqui, é um clube privado, mas que jogam todos os torneios aqui regionais, né, da Flórida, tem equipes desde os 8 anos até os 15 anos. E há 3 anos eu trabalhando nesse clube, como na base, né? Eu cheguei a ser. Ano passado eu cheguei a fazer um trabalho de supervisão com crianças de 6 a 7 anos e fui técnico de 2 equipes, uma equipe sub-10 e uma equipe sub-13, né? Fazendo um trabalho de desenvolvimento aqui com esses atletas. Hoje, com essa questão da pandemia, né? E aqui, supostamente, nós estamos no período de férias escolares. Então, hoje eu faço só trabalhos particulares. Então, atendo algumas pessoas que me procuram para fazer treinamentos privados, né, como personal trainer, e também venho fazendo trabalhos com atletas universitários, que aqui os torneios universitários é muito forte, que também querem se tornar profissionais e me procuram para fazer um trabalho na parte física, como na parte técnica também. Então, é o que eu falo. Hoje eu estou 100% trabalhando voltado para o esporte e dentro da minha profissão, que é professor de educação física, né? E para ensinar fundamentos, vamos esquecer a pandemia, vamos até onde você estava, para ensinar fundamentos para as crianças. Para as crianças, você já está bem entrosado, não sente tantas dificuldades? Sim, no início eu tive dificuldade, mais em relação à língua, né? Porque eu não, quando eu vim para cá, eu não sabia praticamente nada de inglês, né? Então eu tinha dificuldade na comunicação. Mas o futebol, de outra maneira, né? Eu passei a me esforçar em aprender também mais, né? Sobre a língua e também porque isso passou a facilitar a minha comunicação. Mas trabalhar com criança foi uma experiência muito boa, porque eles me ajudavam muito também. Eu acho que era uma troca bacana, porque eu aprendi muito com eles, né, em relação a algumas palavras, a determinadas frases. Eles ajudavam até a me corrigir até em determinados momentos. Isso era bom. Mas em relação ao meu ensinamento, o que sempre me ajudou muito foi, primeiro, que aqui na região e no clube tem muitos hispanos, que a gente fala, né, que são filhos de colombianos, de argentinos, de venezuelanos, que são imigrantes que vêm muito para cá também. E então eles têm o espanhol como segunda língua. Então isso ajuda bastante também. Mas, ao mesmo tempo, a questão de ser ex-atleta me ajudou muito, porque, assim, quando você sai da teoria e consegue ensinar na prática o que você está falando, isso ajuda muito. Então, assim, exercícios que às vezes eu explicava e eles tinham dificuldade de entender, eu procurava demonstrar na prática e até as correções, né, de explicar, olha, a forma de dominar não está legal, e aí eu demonstrava na prática para eles como deveria ser a melhor forma. Então, isso me ajudou. Hoje, eu já estou, assim, digamos que 95% adaptado a isso. Me comunico muito bem, já consigo me comunicar, me fazer entender no inglês e me comunicar melhor. A gente sempre pode melhorar, eu preciso melhorar também, né?
A gente fala que aqui quem fala, os imigrantes gostam de falar, não, eu sei falar inglês. Não, sabe falar inglês quem nasceu aqui, quem foi alfabetizado aqui. Sempre você vai ter algo para aprender, né? Mas isso, com o tempo, foi facilitando. E eles também foram entendendo a minha maneira de trabalhar, e foi uma experiência muito bacana, assim, trabalhar com criança aqui. Apesar do nosso futebol não ser o mesmo de antigamente, mas o brasileiro continua com moral alta ainda nesses países, né? Eu digo assim, hoje isso mudou um pouco. Mudou porque tem muito imigrante, mudou porque a comunicação, hoje, a questão, o futebol, ele tá o brasileiro, ele é reconhecido pelo futebol, lógico, mas isso não garante, isso não traz garantia para um profissional que trabalha com futebol. Entendi. Se eu começar a trabalhar, se eu for dar uma aula de futebol para criança, né, ou para adolescente, ou até mesmo para adulto, se você não for um bom profissional, independente de você ser brasileiro, só o fato do Brasil ser reconhecido mundialmente pelo futebol, isso não te dá garantia. Pode até abrir uma porta, você quando falar que é brasileiro, eles te olharem, bom, só que ao mesmo tempo isso também pode vir como uma cobrança a mais, entendeu? E eles criarem uma expectativa a mais também, de que você talvez eles esperam algo de você que às vezes não é a questão do teu ensinamento, às vezes é questão também do aluno, de que momento que a criança está, né, de qual a expectativa da criança, de qual a expectativa do pai. Mas, assim, o futebol brasileiro aqui ainda tem esse reconhecimento, mas hoje não é mais aquela coisa, você chegou aqui, você é um brasileiro que chegou aqui e bater na porta de qualquer clube ou de qualquer escolinha, falando que é brasileiro, que sabe, entende de futebol. Se você apresentar um mau trabalho, em uma semana eles te mandam embora. Isso não te garantiza nada. O nosso futebol também não está ajudando, né? Caiu muito, né? Devido o mau uso de convocação na seleção. O futebol brasileiro já não é mais como era antigamente. Deixa eu ver aqui, tem um amigo chegando aqui. Jacozinho do Derac, boa noite, Cícero. Um grande abraço e sucesso para o Jader. Esse é o Jacozinho, o famoso Jacozinho do Derac. Um abraço para o Jacozinho. Esse aí é famoso em Tapetininga, hein? Famoso. Esse rapaz se candidatar a prefeito, não sei não, ele vai dar trabalho, hein? Vamos ver aqui, o Charles concorda contigo pela sua explicação a respeito do futebol brasileiro, viu, Jader? Hoje, assim, se globalizou, né? Não tem... você vê... Se você pegar aí qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, independente do país, se ele é desenvolvido ou subdesenvolvido, mas se a pessoa tem o mínimo de condição, onde ela pode acessar uma internet, onde ela pode acessar conteúdo, onde ela pode investir num curso mais barato que seja, mas ela tem a condição de investir, ela vai aprender, né? Ela vai, talvez, né? O que pode diferenciar um pouco de um profissional que é 100% teórico do que viveu as duas partes, né? Tanto a teoria, né? Que foi um atleta profissional e depois foi estudar, se tornou um profissional na área do esporte, é que ele tem a vivência de ex-atleta, então talvez ele consiga, ele tem uma didática um pouco diferente, né? Ele viveu não só a questão de ensinamento de bater na bola, porque isso, uma pessoa que não foi profissional, mas que sabe jogar futebol, ela vai aprimorar e vai conseguir. Mas eu digo no feeling do dia a dia, de entender o seu aluno, o seu atleta ou o seu cliente como de facilitar, de entender o pensamento dele, de encontrar algumas formas de ensinar, né, digamos assim, diferente de uma pessoa, de um profissional que ele é 100% teórico, entendeu? 100%, digamos assim, aquele cara que não teve uma vivência prática, assim, não tem uma experiência grande prática.
Lógico que ao tempo eles também desenvolvem. Hoje nos maiores clubes do mundo são estudiosos que trabalham, né? São pesquisadores que estão abrindo um espaço. Então, hoje mudou muito, né? Não dá para ser só boleiro também e querer trabalhar em clube que você não vai ter espaço. O Charles está pedindo para você mandar abraço aí para Titi, Tetê e quem que é? Amada. Como que é? A Titia, Teté e Amada. Deve ser Amada. Um grande abraço para Titi, para Teté e para Amada. Estão assistindo, olha aí então. É isso aí. Pode ser Amanda, ele comeu ele, mas tá bom, depois ele confirma para nós. Aí. Amanda, deve ser a esposa dele, namorada, então noiva. Ele já comeu ele aí então. Deixa eu ver mais amigos aqui. Esse boa noite está vindo de São Miguel Arcanjo, Ariosto Araújo, parabenizando o Jader e desejando muito sucesso. Obrigado. Foi um grande jogador, viu? Foi um grande atleta, o Ariosto chutava forte, mas ficou aqui a nível de Tapetininga e região, e nós que vimos ele jogar, vimos grandes partidas dele. Agora, o Jader, esses garotos que você... Deixa eu ver aqui, eu acho que... deixa eu ver aqui, o Ricardo também chegou aqui. Isso é o que, Jader, dá para você faturar com isso. Aí, o pessoal aí tá com óculos meio ruim, vai escrever mentira, acho que ele falou que isso é mentoria, que dá para eu ganhar dinheiro com isso. Deve ter sido isso. Aí tá bom ver o Jacozinho aqui de novo. O Cícero fala pro Jader que o Osni, ex-jogador do Derac, que jogou em 1987, nosso amigo está morando na cidade dele aí, ó. Você tem um conterrâneo aí, Osni. Em Miami. Tem muito brasileiro aqui em Miami. Tem bastante, mesmo. Né, Jader? Tem. Aqui tem bastante. Região aqui, não só em Miami, né? Na região, nos condados aqui, que são regiões... Miami é grande, mas tem as cidades, os municípios, né, as cidades próximas aqui, que tem muitos brasileiros também. Ô, Jader, você tem vontade... Eu já conversei com algumas pessoas que estão aí e disse que não tem vontade mais de voltar no Brasil. Você sente vontade de vir trabalhar para cá, dentro da profissão, lógico? Olha, isso sinceramente não está nos meus planos. Eu não sei, é lógico, o futuro é... A gente não sabe, né? Só Deus que controla a minha vida e meu futuro, né? Mas os meus planos, né? E eu sempre oro, sempre peço direção, discernimento a Deus para que eu possa seguir um caminho aí, né, de acordo com a vontade dele. Mas eu não tenho assim uma expectativa de voltar. Estou muito feliz aqui, tenho planos aqui de seguir crescendo, aprendendo, né, estudando, e a não ser que um dia de repente surja uma oportunidade assim que você fala, não tem como recusar, aí tudo bem. Mas hoje eu não consigo enxergar o meu futuro no Brasil mais. Uma curiosidade minha também, aqui no nosso país, né, os garotos entram em escola, pensam em sair para jogar no São Paulo, no Flamengo, no Cruzeiro, né, no Palmeiras. Aí também é assim a garotada? Como é que funciona? Aqui eu digo assim, são culturas extremamente diferentes, né? Os Estados Unidos, por ser um país de primeiro mundo, né, e ter uma cultura em relação à educação muito diferente do Brasil, as crianças, os adolescentes, eles têm vontade, têm sonhos, né, de se tornar jogadores de basquete, jogadores de beisebol, jogadores de futebol americano, que são os esportes mais famosos aqui, e futebol também, porque o futebol cresceu muito aqui e continua crescendo, né? Eu digo que nos próximos 10 anos a MLS, que é a liga americana aqui de futebol, né, que é o soccer, né, como eles dizem,
vai se tornar sem dúvida, vai se tornar uma das principais ligas do mundo. Isso você pode anotar que nos próximos 10 anos vai acontecer. Mas existe uma diferença que a cultura, né, os pais, né, já é uma coisa do país, né? Os adolescentes aqui, eles passam por todo o processo escolar, os americanos principalmente, né? Não digo tanto os hispanos, né, os filhos de imigrantes, mas os americanos mesmo, eles passam por todo o processo eles usam o esporte como a escola usa um esporte aqui como uma ferramenta de inclusão e os torneios dentro de escolas, dentro dos colégios aqui, a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional, são muito fortes. Então, ele vai até a faculdade, ele praticamente, depois que ele se forma, que ele vai pensar se ele se destacou na universidade, né? E aí ele vai fazer a transição para o esporte de preferência dele. É diferente. Hoje tem mudado. Em Miami tem um pouco de diferença porque tem muito latino. Então você escuta muitas vezes os latinos falando que o filho tem que ir para uma equipe grande, que tem que. Já o americano, ele não, independente do nível dele, tem muitos americanos bons aqui, assim, que são promessas, né, para crescer, para jogar, de repente atingir um nível profissional, mas a prioridade deles aqui é sempre o estudo, é sempre a formação intelectual, a formação acadêmica, e aí o esporte ele está inserido dentro desse contexto, né, que isso ajuda muito. Né? Aqui tem ligas de basquete, ligas de vôlei, até mesmo de soccer, que são transmitidos pela TV. Né? Tem jogos, principalmente o basquete, que é muito forte aqui, universitário, tem jogos que tem mais público que um jogo da NBA, para você ter uma ideia. Então, é a diferença de cultura, né? Do Brasil. Cultura completamente diferente, completamente. Aqui o futebol que ganhou muita notoriedade, né, por causa daquelas épocas de Pelé, Garrincha, depois Rivelino, Gerson, e isso aí fez com que a garotada toda só pensasse em futebol. Aí já é diferente, existem várias ramificações, né? Então é uma diferença de cultura mesmo. E o futebol é muito jogado aqui nas crianças, assim, tem muitas escolinhas, que são escolinhas privadas, né? Hoje os clubes profissionais aqui da MLS também passaram, por conta de algumas mudanças de regras aqui, eles passaram a investir também na formação, né, de trabalhar na base também, mas é muito diferente, não dá para comparar, sabe, essa questão a nível cultural, porque não tem como pensar da mesma forma no Brasil. No Brasil, o futebol, por exemplo, que é o principal esporte do país, né, aí no Brasil, 99% dos atletas, né, das crianças, que sonham em ser, isso é o único sonho que ela tem. Muitas vezes é a única coisa que ela tem para sonhar, para poder, às vezes, dar uma condição melhor para a família dela, que é o sonho de todo mundo, assim como foi o meu durante uma época também. Mas é diferente, porque o acesso é muito menor, né? O acesso a uma educação de qualidade, o acesso a um lazer de qualidade, a uma estrutura, né? Não tem um amparo como tem aqui. É diferente, né? Não dá para se comparar. Então, o Roberto, né? Tapitiningano, tá lá, um brasileiro aqui em Massachusetts. É longe daí, irmão? É longe. Provavelmente tem muito brasileiro na região de Boston também. Provavelmente pode ser que ele more próximo de Boston. O Charles disse que está esperando o convite para ir aí para Miami. Lá. Cíntia, eu e as crianças estamos esperando o convite para Miami. Tá feito, só quando quiser pode vir. Só passar a pandemia, né? Só precisa esperar abrir a fronteira, né? Tá fechado, não pode. Turista, hoje brasileiro está proibido de entrar aqui. Tá, né? Ô,
nós estamos chegando aí quase ao final do nosso bate-papo, muito legal, né? 1h30, muitos assuntos bacanas que foram tratados aqui. Só mais uma pergunta, assim, a sua vida de lazer aí, como é que é? Legal, tranquila? Como é que está? Embora essa pandemia está atrapalhando todo mundo, né? Aqui em Miami, né, apesar de ter um número de casos tem sido bastante alto, mas, por exemplo, os comércios, a questão da segurança, né, do distanciamento, né, de usar máscara, as praias estão abertas, né, então o lazer, a gente tem, aqui tem muitas praias, né, então o lazer aqui nos Estados Unidos, independente de praia ou não, é uma coisa que tem muito, eles oferecem, tem muitos parques, você tem acesso, entendeu, a um lazer de qualidade, né? Você tem, aqui em Miami é cheio de parques, você tem, além de ter a praia, você tem muitos canais, né? Aqui praticamente, Miami é uma ilha, então tem muitos canais, você tem diversas maneiras aqui de lazer, né? E com custo, digamos assim, apesar de Miami ser uma cidade reconhecida pelo glamour, pelas festas, né? Mas para quem mora aqui, já está adaptado aqui e conhece, né? Tudo, eu conheço praticamente tudo aqui. Então tem muitas alternativas assim para você, não só as festas badaladas, mas parques para conhecer, as praias que são muito bonitas. Então tem muita coisa para se fazer aqui. O Roberto está citando aí o local que ele está. Eu não sei Para falar você ver, inglês. 40 minutos, Pembroke. 40. Aqui também tem uma cidade, tem um município chamado Pembroke também. Aqui Aí próximo de também, né? Miami. Então tá ótimo. Jader, foi legal conversar contigo. Nós que nos conhecemos aí no ano 2000, viajamos muitas vezes juntos, né? Me lembro daquela grande partida que você fez lá em Itaquaquecetuba, embora você teve várias outras partidas, mas aquela foi muito legal. Eu não me lembro bem o resultado, mas o Sport Clube ganhou lá, né? Nós ganhamos de 3-1. O técnico do time lá era o Juari, o time lá, o Juari do Santos Futebol Clube. Juari dos Santos. Esse detalhe eu não lembro do técnico, mas o resultado eu lembro bem. Nós ganhamos de 3-1. Eu lembro que eu Os bati um 2 gols, né? Porque quando você marca, né? Você faz gol, joga bem, né? Dificilmente você esquece. Nunca mais te esquece. Jader, muito obrigado. Muito obrigado por você ter passado esse tempinho aqui com a gente, né? 1h30. Foi muito legal. Agradeço mesmo da sua participação hoje aqui na nossa live, aqui, que nós estamos aqui obedecendo, tentando obedecer à risca a quarentena, e você colaborou também com essa intenção nossa. Muito obrigado, Jader. Que isso, foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade, né? 20 anos depois, lembrar um pouco dessa passagem por Itapetininga, né? Cidade muito, muito acolhedora, uma cidade muito muito gostosa. Tenho amigos aí, joguei com o Éder, né, que jogou no Atlético Sorocaba, o Mezenga, que são aí da cidade também, que são amigos que eu fiz aí também na cidade de Itapetininga, o próprio Biro, né, o Biro Futsal, que trabalhou, esses tempos atrás eu falei com ele também, entrou em contato, que ele trabalhou com um amigo meu, Gustavo, que hoje é treinador do Sub-20 do Corinthians, no futsal. Então, e te parabenizar também pela iniciativa, né, de trazer um pouco, de resgatar um pouco da história, né, de expor um pouco dessa história, não só do futebol, né, mas falar um pouco da cidade, né, de falar que hoje também a cidade tenta se reestruturar em relação ao esporte. E eu torço muito para que Itapetininga possa crescer, né, no cenário esportivo, né, e que isso faz bem para a cidade, né, mas que tem uma gestão também boa para que isso não se perca, né, porque muitas vezes acaba, por algum tempo, tendo uma gestão que acredita, que investe no esporte, e aí depois passa um tempo e abandona, e depois não tem mais.
acho que a cidade, né, a população de Itapetininga merece um esporte de qualidade, um entretenimento aí para todos como lazer também, né? Não só como prática, mas também como um lazer para que possam ver um jogo de vôlei, que possam ver um jogo de futebol. Isso é importante para o crescimento da cidade, com certeza. Tá ok, então, Jader. Mais uma vez eu agradeço a sua participação. Com certeza aí vamos bater mais papo ainda E faltou sobre muita esporte. história, né? Faltou muita história ainda. O Leandro escapou de uma boa que eu tinha para contar dele, mas deixa para a próxima. Ele contou uma sua aí, viu? Mas eu tenho uma dele que dá tempo de contar essa aí dele ou não? Pode contar. Já que ele contou uma sua, né? Eu tenho que contar uma dele. Nós estávamos, já tinha saído, estávamos em Tietê, né? Lá com o Ricardo. E aí, treinando, e a gente não estava podendo jogar, porque ocorreu uma mudança nas regras e nós já só poderia jogar até 20, até sub-20 ou sub-21, e nós completaríamos 22 anos e não poderíamos jogar mais. Estouramos a idade, né? E aí, à noite, a gente sempre procurava alguma coisa para fazer, né? E fizemos amizade na cidade. E tínhamos umas amigas na cidade que nos convidou para ir num rodeio, numa cidade próxima, não lembro qual cidade. E o Leandro, ele sempre foi metido a garanhão, a bonitão, ao galã, né, do pedaço. E nós combinamos, porque nós não tínhamos carro, né, e as meninas iam buscar a gente num ponto combinado lá, tinha um trailer de lanche. E o Leandro comeu, acho que ele era um pouco zoiudo, ele comeu acho que uns 4 pastéis, tomou um caldo de cana, misturou com uma cevadinha também, antes de ir para o rodeio, né? Chegamos nesse rodeio, as meninas buscaram a gente, chegamos no rodeio, estamos andando lá, batendo papo. Daqui a pouco o Leandro me puxa de lado e me fala assim: Jader, a gente precisa ir embora. Eu falei assim: pô, Leandro, como nós vamos embora? Acabamos de chegar, pô, viemos de carona, as meninas que trouxeram a gente tem que esperar para voltar com elas, né? Não, precisa ir embora, precisa ir embora. Eu falei: o que está acontecendo, Leandro? Ele falou: não, eu estou passando mal. Eu falei assim: como assim passando mal? Mas passando mal como? Tá com febre, né? Ele falou: não, acho que vai me dar diarreia. Eu falei: pô, Leandro, aí eu falei: mas aí a gente não precisa ir embora, né? Vamos procurar um banheiro. Só que rodeio, né? Banheiro químico, lotado, sabe como é, né? Aí ele falava assim, meu apelido é Cabeça, né? Todo mundo me conhece como Jader Cabeça. Ele falou: pô, Cabeça, não dá, cara, não dá. Eu preciso, não dá. O banheiro tava uma fila grande no banheiro químico. E aí nós começamos a andar assim, numa parte da arquibancada que estava meio vazio. Ele falou assim: pô, Cabeça, faz o seguinte, olha aí se vem alguém que eu vou ali no canto, ali debaixo da arquibancada. E eu fiquei olhando, quase morrendo de rir, né? Quase que eu também tive diarreia, mas de tanto rir dele, né? E o Leandro ficou 5 minutos vigiando para ver se não via ninguém. Nada do Leandro voltar. Daqui a pouco volta o Leandro, todo amarrotado, sem. Aí ele falando: pô, deixei a cueca, deixei a meia, todo bagunçado, que teve diarreia, teve que fazer as necessidades debaixo da arquibancada, e aí eu falei para ele: como a gente vou falar para as meninas que a gente vai? Então, beleza, eu vou falar para as meninas que você teve uma caganeira e que a gente vai embora. Ele: não, pelo amor de Deus, não fala isso aí não. E aí ficamos, só que ele não conseguia, não sentia vontade. De 5 em 5 minutos ele cheirava a mão, olhava, perguntava se estava borrado atrás. Figuraça. Essa aí ele não contou, ele devia ter contado essa aí. Mas eu acho que é por isso que ele fugiu hoje daqui, viu? Ele sabia. Mas eu vou jogar o link lá para ele assistir lá no WhatsApp. Fora o português dele, ele tem um problema que ele fala muitas línguas, né? O Leandro fala inglês, ele fala espanhol, fala guarani, uma língua nativa lá do Paraguai. E aí ele mistura tudo com português, né? E na live dele, ele falou aqui, eu peguei depois. Eu falei para ele que não ia dar para eu assistir porque eu viajei com a minha esposa para Atlanta esse final de semana, né?
E eu falei, Leandro, eu vou viajar para Atlanta com a minha esposa e não vai dar para assistir a tua live, né? Mas depois vai ficar gravada, eu vou dar uma olhada. E aí eu fui ver a live dele, ele comentou, falou, pô, o Jader, daqui a pouco ele entra aí para contar a história. Ele falou para mim que ia para Atlas, no México. Eu falei, nossa. Brincadeira. Ele sempre quebra, não tem jeito. Mas é um irmão também. Verdade. É por isso que ele fugiu hoje, porque ele falou que ia assistir. Ele deu um toque para mim, mas ele deu uma fugida. Acho que é por causa dessa diarreia aí, viu? Deve ter sido. Mas verdade. tá ótimo. Foi muito legal o bate-papo. Mais uma vez, um grande abraço e muito obrigado, Jader. Obrigado você, Cícero. Fica com Deus, que Deus abençoe esse projeto teu aí, siga firme, levando informação aí para a população de Itapetininga e toda a região, que é muito bacana, é importante esse trabalho que você está fazendo. Parabéns. Estamos aí colaborando com a quarentena. Muito obrigado. Um grande abraço, então. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.